ter essa conferência depois no YouTube. Ok, então vamos iniciar a conferência. Eu gostaria de te apresentar também, Luciana. Obrigada por atender o nosso convite de vir para fazer essa conferência, esse webinar sobre a Herland. E eu vou falar um pouquinho agora sobre a Overseas Frontiers, o que a gente faz, né? Então, na verdade, a gente é uma agência de intercâmbio que fica localizada no Canadá. Trabalhamos com muitos cursos de vários tipos, né? Representamos mais de 35 instituições em todo o Canadá. E a Herland é a minha favorita em Manitoba. Mas também em Toronto eles têm um escritório e eles são muito bons, muito reconhecidos a nível nacional. O nível de ensino é muito bom. Eles dão cursos de inglês e hoje em dia, agora, com a pandemia, estão dando também online. Então, vamos falar daqui a pouco sobre essa promoção que a gente tem, né, para oferecer com a Luciana, da Herland. E eu vou só falar assim rapidamente sobre o que a gente faz, né? Que já tinha avisado que a gente representa mais de 30 instituições no Canadá. E o que eu preciso para te ajudar com a matrícula? Porque a gente faz a consultoria gratuita. Além disso, a gente matricula você numa instituição canadense. E para isso, a gente vai precisar desses documentos, que seria o histórico de ensino médio, universitário ou superior, do que você tiver feito, né? O inglês precisa ser normalmente um IELTS acadêmico, um TOEFL ou um Duolingo, hoje em dia estão aceitando. Tem que pagar a matrícula, só que essa matrícula vocês pagam direto na escola, no portal da escola. Eu só crio o perfil de vocês, com o número do estudante e com a login e password, você entra no portal e paga a tua matrícula direto na escola. Aí também vou precisar do passaporte e de um CV ou um resumo, se for, por exemplo, um curso de pós-grado. Então, os cursos que a gente oferece são desde curso de inglês, ou curso de idiomas, não, em geral, até cursos universitários, cursos de college, que são diplomas, certificados. Cursos certificados normalmente são cursos técnicos, que aqui eles chamam de trade, e são cursos rápidos de 1 ano. Os diplomas são de 2 anos, são os cursos que a maioria pega, porque quando eles têm intenções de ficar aqui no Canadá, aplicar para o PR, o curso de 2 anos ajuda muito a poder aplicar, vão ganhar com isso um Post-Graduation Work Permit de 3 anos. E nesse tempo você precisa trabalhar full-time e conseguir a pontuação necessária para poder aplicar para o PR. Cada província tem suas regras. A gente trabalha com 4 consultores de imigração, reconhecidos aqui no Canadá, do ICRCC, e tenho em várias províncias. Então, aonde vocês quiserem estudar, vocês vão ter sempre alguém que possa orientar nessa parte de imigração, perdão, da visa do estudante, né? Como é que você faz para aplicar e tudo mais. Eu cuido da parte de educação e não cobro nada por esse tipo de trabalho, por consultoria e matrícula, porque as escolas pagam para a gente por cada estudante que a gente coloca na escola, né? E consegue iniciar o curso com sucesso na escola. Outro detalhe também que vocês vão ver é que a gente, com o negócio da pandemia, eu tenho feito muito webinar, né? Convidado mais de 30 instituições, que são as que eu represento, para fazer um vídeo o vídeo que a gente vai fazer aqui, que está fazendo agora com a Herland, tipo isso. E eu estou colocando todos eles no nosso canal de YouTube, ok? Então, aqui eu quero que vocês peguem meus dados
para quem não tiver, né? Porque a maioria de vocês eu já tenho no sistema e eu já tenho até o WhatsApp de vocês, mas se vocês não tiverem, por favor, pega nota dos meus contatos, porque assim a gente pode continuar conversando e explicando como é que faz a matrícula, como é que faz para depois que você já tiver um nível de inglês, por exemplo, com a Herland, você conseguiria alcançar o nível. Pode ser com Pathway, ou pode ser direto, para ingresso direto no college, ou na universidade, né, no curso pós-grado, master, o que for. E aí eu explico direitinho como é que você faz dependendo do teu caso, porque cada caso é um caso. Então, eu analiso isso e com isso eu te dou uma orientação sobre quais são as escolas melhores, que cursos são os bons para você e, é, e assim a gente faz tua matrícula. Então vamos, já espero que vocês tenham pegado nota disso aqui, eu vou copiar ele no chat e por favor faz todas as perguntas que você quiser fazer no chat para eu poder ir respondendo à medida que a gente vai fazendo a conferência. Enquanto a Luciana está falando, eu vou tentar responder. Se eu não conseguir responder no chat, eu vou deixar para responder na hora com a Luciana mais tarde, né, no final da conferência. Então, agora eu vou passar a mostrar o vídeo. Vou parar de fazer o share do screen e vou passar o vídeo agora, tá? Eu tenho um vídeo sobre a Herland em português. É esse que eu vou compartilhar. Então, vamos lá. Acho que eu tenho que vir aqui para compartilhar essa tela. Vamos ver. Bom, enquanto a Carmen está compartilhando a tela, se começar a rodar o vídeo, eu paro de falar e volto na sequência. Eu queria agradecer primeiro a oportunidade, né, que a Carmen está nos dando de falar com todos vocês e apresentar a escola. É uma grande satisfação. Pode colocar, Carmen. Depois eu sigo falando, tá? Tá pensando ainda. Não é muito grande o vídeo, mas demora um pouquinho a entrar. Tá dando para ver? A gente está ouvindo o áudio, mas eu não estou vendo. Eu não sei o pessoal. O áudio tá bom, mas o vídeo Não está está dando passando para aí. ver, né? Então, deixa eu ver se eu consigo compartilhar essa tela aqui, porque como Bom, ele não é um vídeo que tá no YouTube, por exemplo, eu acho que não é tão fácil compartilhar. Deixa eu ver se eu faço outra coisa para compartilhar ele. bom, enquanto você vai tentando, então eu vou falando com o pessoal. Então é uma grande satisfação. Eu represento a Heartland nas duas unidades, né? Tanto em Winnipeg quanto em Mississauga, na região de Toronto. Eu acho que agora pode ser que vá. Tá aparecendo o vídeo agora. Agora a gente está vendo, mas estamos sem áudio. Eu não sei o pessoal. Aqui também, só visualizando, sem áudio. Tá, só imagem, né? Bom, tudo bem. O importante, eu acho que é mais o visual até do que a música.
A gente perde um pouquinho a musicalidade, mas tudo bem. A intenção desse vídeo é mostrar, né, a região, né, aqui de Mississauga. Tem um outro vídeo também que é um pouquinho mais longo e que mostra também toda a região. Depois, Carmen, você está mutada. Quer que eu mostre o outro vídeo também? Se quiser. Agora já sei como faz. É só Isso tá você... dando para compartilhar mais fácil, assim. Então, tá bom. Se tiver mudo, eu vou falando junto ao vídeo, tá? Mas é importante colocar assim a parceria, né, entre a Heartland e a Overseas, né, que é uma parceria já de muitos anos, de grande credibilidade para a Heartland. Agora tá a musiquinha. Então, assim, para a gente é muito importante levar para você, estudante, né, que está aí no Brasil e que está em qualquer parte. Agora tá. Maravilha. Pronto, acho que mostramos os dois vídeos. É isso aí. Sim, então vou agora compartilhar a tua apresentação, tá? O slideshow, maravilha. Sim. Então, assim, pessoal, a grande proposta, a grande intenção da gente é trazer para vocês, né, uma oportunidade, né, de uma escola de ensino da língua inglesa canadense, para que vocês tenham acesso, como a Carmen falou, né, ela representa mais de 30 instituições, a Heartland é uma delas, né, é uma escola privada de inglês, e que também tem, né, parcerias com mais de 15 instituições entre universidades e colleges para poder oferecer para vocês o programa que a gente chama de Pathway, e eu vou chegar até lá, tá bom? A gente chama que é a experiência do coração do Canadá, né? Nós temos mais de 20 anos, estamos completando 21 anos, né, de existência. A empresa nasceu em Winnipeg e depois, há cerca de 6 anos, ela veio também se estabeleceu na cidade de Mississauga. Pode passar, cara. Em resposta, né, à pandemia, ao Covid, a Heartland fechou, né? Ela teve que fechar as escolas temporariamente para o ensino presencial. Então, isso criou também novas oportunidades para a Heartland desenvolver novos produtos online, né? Coisas que até então, antes da pandemia, a gente não tinha. Então, não se tinha a oportunidade, por exemplo, dos alunos acessarem a escola através do online. A escola apenas recebia os estudantes presencialmente nas suas 2 unidades. Então, por conta da pandemia, isso se tornou possível. Os programas foram redirecionados para uma plataforma online e foram também criados novos programas que a gente vai estar mostrando para vocês também. A gente tem, aqui está contando um pouquinho da história do ano passado, né? Que no dia 29 de junho a Heartland Winnipeg reabriu as classes presenciais e aqui em Mississauga foi no dia 4 de agosto. Houve depois, por conta da segunda onda, um fechamento também em dezembro. A gente aguarda a reabertura para as próximas semanas, porque graças a Deus os números aqui começaram a baixar novamente. Então, os governos devem anunciar aí, dentre as próximas semanas, a reabertura, tá? Aqui a gente fala, né, das 2 cidades, a experiência do coração do Canadá, né, através de Winnipeg e Mississauga. Pode passar. Falando um pouquinho de Winnipeg, a Carmen é a pessoa-chave para falar para a gente. A Carmen mora lá. Eu moro aqui. Exatamente. Mas por que a escolha das 2 cidades, né? Falando em Winnipeg, como a Carmen, um pouquinho antes da gente abrir a apresentação, a gente estava comentando,
e a Carmen me disse, olha, é uma cidade que tem um baixo custo de vida, é uma cidade que tem características e qualidades a serem ressaltadas se a gente compará-las a grandes centros, como é Vancouver ou Toronto. Então, isso acaba trazendo para o estudante internacional um grande diferencial em qualidade e valor, custo-benefício. Então, as duas unidades foram escolhidas estrategicamente, né, para que a gente possa oferecer ao nosso estudante internacional esse diferencial que a gente precisa, tá? Eu vou só fazer um break, você pode até passar para a próxima tela, Carmen. Antes de começar a apresentação, eu acho importante falar para vocês, eu sou uma estudante internacional, tá? Eu cheguei aqui há 3 anos atrás, em 2018. Eu acho importante para vocês ouvirem também o meu testemunho, o meu relato. Eu trabalhava aí no Brasil, né? Eu sou de São Paulo, natural de São Paulo. Comecei no setor financeiro, migrei para a tecnologia e chegou um dado momento que eu tinha um anseio, né, de fazer um curso de pós-graduação no Canadá, né? Para isso, eu procurei, né, uma agente como a Carmen está aqui hoje representando, né, e que me direcionou para um curso, uma pós-graduação que eu fiz em Business Management, International Business Management, que era correlato à minha área. Eu sou graduada em administração, então eu procurei uma pós que fosse correlata. Estando aqui na cidade de Mississauga, como que eu cheguei na Heartland? Eu acho que é importante vocês saberem, né? Eu cheguei como vocês, eu cheguei como estudante. Então, eu procurava uma escola de inglês para o meu marido, tá? E aí foi meu relacionamento, foi quando eu cheguei na Heartland em Mississauga, e encontrei aquilo que a gente precisava, né? Encontrei um centro de ensino que pudesse ajudá-lo a desenvolver o idioma, coisa que a gente tanto precisa, seja por diferentes razões, e no caso a gente morando aqui, então foi aí que eu cheguei na Heartland. Então eu queria dar esse contexto para vocês, porque eu acho importante, eu sou um exemplo, né, vivo, né, aqui do estudante que chegou na escola e que acabou, né, graças a Deus, tendo a oportunidade também de conhecer ali o pessoal mais a fundo e gerar uma oportunidade de representá-los hoje a todos vocês, tá bom? Então, voltando aqui à apresentação Mississauga, assim como o Winnipeg também, né, na província de Ontário, é uma cidade que está colado a Toronto. Para quem não sabe, o aeroporto internacional de Toronto fica situado em Mississauga, né? Então, a gente está a 28 quilômetros. Para quem mora em grandes centros como São Paulo, Rio, enfim, figura mais ou menos como um bairro, né? Não é nem uma cidade vizinha, como um bairro dentro da cidade. Mas a gente consegue também estabelecer o benefício de custo mais atrativo, tanto moradia, custo de vida, transporte, etc. E a gente tem diversas opções de atrações, né? Mais de 480 parques, né, na cidade, faz frente, né, à cidade com um importante rio aqui. Então, assim, o lago, né, que a gente fala. Então, assim, são cidades estrategicamente escolhidas para poder oferecer ao estudante o que vocês precisam. Pode passar, Carmen. Bom, a gente fala em termos de o que a gente oferece, né, promove o estudante, uma qualidade educacional, porque são classes desenhadas com a participação máxima de alunos, né, são classes pequenas, de tamanhos geralmente entre 5 a 8 estudantes, não ultrapassa muito disso. A gente fala do Pathway, né, do programa de Pathway, que é um programa onde a gente direciona o estudante através de um programa desenhado com uma quantidade de horas semanais, né, full time, que é um programa de 25 horas semanais. E uma vez cumprido essa carga horária e o que o estudante precisa cumprir dentro do programa, ele é direcionado automaticamente a uma das universidades ou colleges parceiros, sem que ele precise fazer nenhum teste adicional, tá? O teste que a gente fala é o CELP ou o IELTS, que são os mais pedidos, né, Carmen? Exato. E aí, através desse programa, o estudante acaba ingressando automaticamente, sendo aceito, né, com
teste, sem fazer o teste oficial de proficiência, mas por ter cumprido um programa junto à Heartland, que é uma escola conveniada e parceira a eles, tá? Os programas são flexíveis, a gente tem diferentes programas, o Pathway é apenas um deles, tá? Mas a gente tem programas part-time, a gente tem programas noturnos, né? Que são os programas que a gente vai dar um enfoque falando para vocês que foram lançados na pandemia. São entregues online para todo mundo, enfim, onde quer que o aluno esteja, ele tem a possibilidade de ter isso disponível a ele hoje em dia, tá? Independente do nível, pode ser beginner, né, iniciante, ou nível mais avançado, a Heartland tem condições de alocar o estudante no nível de inglês em que ele estiver. Para isso é feito um teste de proficiência, né, no primeiro dia ou no início do curso, antes do início, para poder entender qual é o nível de conhecimento do idioma que o aluno tem, tá bom? O início das aulas, quando a gente, para uma grande maioria dos programas, seja presencial ou online, são quase todas as segundas-feiras a possibilidade de início, com exceção dos programas noturnos, que são programas que têm datas específicas, geralmente de início de 15 em 15 dias, tá bom? Nós temos um número de estudo semanal. Vamos lá, para cada nível que a escola tem, então, se o aluno, vamos supor que ele entra no nível básico, né? Na maioria dos cursos, ele tem uma carga horária mais estendida, ele vai ter 10 semanas para cumprir um nível, do nível básico para passar para o nível seguinte, que é o intermediário, por exemplo, tá bom? Em apenas uma exceção, que é o programa de 2 vezes na semana, que a gente vai estar entrando, é que o aluno vai precisar cumprir 20 semanas ao invés de 10. E por que isso? Porque é um programa, né? O evening class, que a gente chama 2 vezes na semana, que o aluno vai ter 2 horas de aula às terças e 2 às quintas. Então, como ele é um programa com uma carga horária menos estendida, ou seja, mais curtinho, né, por semana, então ele vai ter que estudar um pouco mais para passar de um nível para o outro. Então, ao invés de 10, 20 semanas. Mas para os demais programas, aqui a Carmen acabou de colocar, a gente tem aqui o schedule, né, das 9 ao meio-dia. Esse é um programa tradicional, seja ele online ou presencial, onde o aluno fica, esse é o programa que a gente chama o semi-intensivo, que é o part-time. Esse programa, o aluno fica envolvido 3 horas de segunda a sexta-feira, tá? 9 ao meio-dia é o horário local de Toronto ou de Winnipeg, tá? A gente, para o Brasil, hoje, a gente está no horário de inverno aqui, só para vocês terem uma ideia, a gente está com o fuso horário de Toronto a 2 horas de diferença. Esse fuso horário vai voltar para 1 hora a partir de meados de março, tá bom? O outro programa que a gente tem, a outra possibilidade é o intensivo. Esse programa intensivo, que é das 9 da manhã às 3 horas da tarde, com um break do meio-dia a 1, esse programa, ele também é o considerado Pathway. É a mesma carga horária, tá bom? É um programa que é entregue de segunda a sexta-feira. No período da manhã, ele é um programa que ele é a parte gramatical, tá? E no período da tarde, ele é um programa que ele é desenvolvido mais habilidades. Você vai ver que, assim, de segunda é o reading, de terça é o listening, de quarta é o writing. Então, no período da tarde, vocês vão estar usando aquilo que foi visto no período da manhã, né, através do material, do livro, mas vocês, cada dia da semana, vocês vão estar trabalhando um pilar da língua. Sendo que na sexta-feira, no período da tarde, são atividades voltadas à cultura canadense. Então, são diversos tipos de atividades, seja presencial ou online, que busca integrar o aluno à cultura e à realidade da cultura canadense, dos acontecimentos, das questões daqui, tá? Aí a gente também tem o programa, né, o super intensivo, que vai combinar ao programa intensivo, né, até as 3 horas, vai dar um break de 15 minutos para o estudante, para o aluno, e ele vai combinar, de acordo com o desejo do estudante, se ele vai ter um IELTS Preparation, se ele vai ter um adicional de preparação para um curso de IELTS, então são mais 2 horas de aula, né,
ou se vai ser uma aula direcionada especificamente para conversação, por exemplo. Tá? São as duas opções que são dadas para esse adicional do super intensivo. O que eu diria para vocês? É muito puxado, né? Quando a carga horária do super intensivo, ela é uma carga horária que ela realmente é bem hard, então a gente acaba direcionando o aluno para o intensivo, né? Por quê? Porque assim é muita coisa para absorver, é uma quantidade de matéria realmente grande e o intensivo já vai estar dando para o aluno todo esse diferencial, a não ser que o aluno tenha um objetivo de muito curto prazo, de prestar uma prova para o IELTS ou alguma coisa assim. Aí a gente fala, não, tudo bem, a gente consegue te atender, né? Então o programa tem esse desenho também para atender as necessidades mais emergenciais, mas o intensivo geralmente já entrega tudo isso, tá bom? E aí a gente entra no Evening Class, né? Que foi o programa que eu mencionei para vocês, que foram programas criados, né? Ao longo da pandemia, entendendo a necessidade do público e que acaba trazendo não só trazendo para o estudante não só uma entrega para aqueles que almejam vir para o Canadá, almejam ter uma melhora no seu nível de idioma, né, no seu conhecimento, mas também para muitas pessoas que estão hoje, por exemplo, trabalhando, né, e que têm uma realidade que precisam, né, tem reuniões em inglês, tem situações que expõem o aluno, né, ou a pessoa, a língua, e que a pessoa está numa situação que ela precisa e ela não tem disponibilidade de tempo durante o dia. Então, a gente entende que esse programa, a gente tem dois, né, sendo hoje acontecendo. Um é das 6 às 9 da noite, horário de Winnipeg, que seria o semi-intensivo. O mesmo programa que é entregue de manhã, das 9 ao meio-dia, é entregue à noite, das 6 às 9 da noite, horário de Winnipeg. O Winnipeg está 1 hora de diferença, né, Carmen? Para São Paulo. Sim, é só 1 hora. Isso. E a gente também tem uma segunda opção, que esse programa realmente é um programa que tem agradado bastante o público que trabalha, que é o programa que é 2 vezes na semana, terças e quintas-feiras, das 6 às 8 da noite, horário aqui de Toronto, tá? Esse programa, ele é o único que ele tem, como eu tinha mencionado anteriormente, um tempo maior para sair de um nível para o outro, né? Passar de um nível para o outro. Porque como ele tem uma carga horária menor, são 4 horas semanais de horas aula, né? Com professor online, mas tem mais horas, a gente estima que de 3 horas e meia a 4 horas semanais, para que o aluno faça estudos dirigidos, que a gente chama. Então, existe uma plataforma em que serão postadas as atividades, fora as atividades dos livros, né? E que o aluno precisa realizar. Então, o mesmo capítulo, né? Que o aluno estuda em uma semana nos outros cursos, nos outros programas da Heartland, nesse programa da Heartland, 2 vezes na semana noturno, o aluno vai estudar em 2 semanas ao invés de uma, por isso leva o dobro do tempo, tá bom? Pode passar, Carmen. Students First Day. O primeiro dia do estudante aqui é muito no presencial, né? Então, apesar, né, da pandemia, da Heartland ter aberto a possibilidade para o estudo online, a Heartland continua recebendo, né, os estudantes internacionais, por ela ser uma instituição que chama DLI, né? Que aí a Carmen depois pode falar um pouquinho para vocês. O Canadá, ele só está aberto hoje a receber alunos matriculados e inscritos em instituições DLIs, e a Heartland é uma delas. DLI, sorry, só para explicar o que é DLI, é Designated Learning Institute. Yeah. Então, as Designated Learning Institutions são instituições que foram aprovadas, né? São aprovadas pelo governo, né? Para poder, principalmente nesse momento, enfim, né? Tá recebendo os estudantes, né? Então, são aquelas instituições listadas e aprovadas pelo governo canadense, tá?
qual no seu, tanto em Ontário quanto Manitoba, houve uma aprovação e a Heartland faz parte dessa relação. Então, continuamos recebendo, como eu disse para vocês, existe uma expectativa de reabertura das escolas. Por exemplo, né, a escola, para os alunos até o ensino médio, a escola pública já foi reaberta, né? Eu tenho filhos em escola, mas as escolas, as instituições privadas estão aguardando, assim como todo o comércio, né, nas diferentes províncias, a liberação por parte governamental para poder fazer a reabertura, e existe uma expectativa das próximas semanas, isso está acontecendo, no mais tardar até o comecinho de março. Acontecendo isso, os estudantes que vierem, eles têm essa agenda no primeiro dia, né? Eles chegam na escola, eles fazem o teste de nivelamento do idioma, no primeiro horário, das 9 às 10h45. Aí eles têm um break, né, que seria o break que eles teriam, né, que se eles estivessem em sala de aula. Aí o estudante recebe uma orientação das 11 ao meio-dia de como vai funcionar o programa, em que classe, né, ele vai receber a devolutiva de como ele se saiu no teste, então qual classe que ele vai estar. Você vai estar no Basic, Intermediate 1, 2, Advanced 1, 2, enfim, né? Ele vai receber essa devolutiva da escola para ele poder se dirigir à sala de aula, tá bom? E a partir isso é realmente a agenda do primeiro dia, porque do segundo dia em diante ele já está dentro da escola, ele já se dirige direto para a sala de aula enfim, e aí não tem mais essa agenda, é a agenda do programa em si. Pode passar. Aqui a gente vai falar um pouquinho, né, dos programas, né, eles são entregues, né, os programas online por Winnipeg, né, quais são rodados em Winnipeg e quais são entregues por Mississauga. Então, o Winnipeg, ele entrega o semi-intensivo, o noturno, tá? A gente está falando do evening class, os programas noturnos aqui. Então, o Winnipeg entrega aquele semi-intensivo, né, que é das 6 às 9 da noite. E o intensivo é a combinação do semi-intensivo noturno, mas com um adicional da 1 às 3 horas da tarde. Então, vamos lá. O aluno que precisa fazer o semi-intensivo e ele ainda não está aqui, ele está no seu país de origem, né? E vamos colocar no caso o Brasil. Ele precisa fazer o intensivo porque, por exemplo, ele precisa cumprir uma carga horária, como o programa de Pathway, né? E aí ele consegue disponibilizar o período noturno, para ele é tranquilo, de segunda a sexta-feira, porém ele precisa fazer um adicional no período da tarde, da 1 às 3, para completar a carga horária de 25 horas semanais, tá bom? Se ficar alguma dúvida, depois vocês deixam para a gente ou colocam no chat, a Carmen direciona para mim e eu respondo. Mississauga, a gente tem o programa online, o IELTS, né? Que para melhorar a gramática, né? Para o IELTS ou para o CELPIP. E a gente tem também o programa que eu falei para vocês, que é o de 2 vezes na semana, terças e quintas, das 6 às 8 da noite, horário de Toronto, tá? Que é o Evening Class Twice a Week. Aqui a gente está falando especificamente do Pathway, né? É um programa, como eu disse para vocês, que ele visa ingressar, né? Dar uma preparação para o estudante, né? Tanto em relação à língua, quanto em relação à preparação mesmo do que o estudante vai encontrar dentro dos centros universitários ou colleges aqui do Canadá, para que ele possa entrar nesses colleges, nesses parceiros da Heartland, né? Com a condição, tanto em relação à língua, quanto em relação às apresentações, enfim, isso eu posso dizer para vocês, né? Porque é exigido muito do estudante internacional nos colleges e universidades, em termos de apresentação, os trabalhos são praticamente todos feitos através de apresentações na frente, né? Então, a Heartland, através do programa de Pathway, ela faz tudo isso, ela faz com que o estudante esteja ambientado, né, em condições de ingressar nesses centros de
universidade e colleges aqui no Canadá em uma condição mais adequada, tá? Para o seu estudo. Carmen, se você quiser complementar, você me breca, viu? Ok, então, sim, eu acho que nessa tela eu posso também adicionar que a parte do Pathway, ela é muito procurada, especialmente para estudantes que vêm estudar em colégios que têm convênio com a Herland, não? Então, os colégios que a gente tem convênio ali são em Ontário e em Manitoba. Então, em Manitoba, a gente tem a Sinabo College, a Universidade de Winnipeg, a ATC, a Providence University, a MITT, a Robertson College, a ICM e a Stein Bible College. Essas em Manitoba são muito famosas, são todos esses colleges. Eu trabalho, eu represento há mais de 7 anos, mais ou menos. E em Ontário, a Herland também trabalha com muito boas instituições, que são Evergreen, Lambton, Conestoga, Georgian, Sheridan e Lawrence College. Então, que são colleges que eu também represento. Então, a vantagem disso é que você pode se preparar na Herland para fazer o teu inglês até o ponto em que você não precisa pagar muito numa instituição para você poder continuar com ela ou terminar o pago se você quiser na instituição, se por algum motivo a instituição não oferece a carta condicional, a gente pode fazer esse tipo de matrícula, mas você pode também terminar todo o teu pago com a Herland, e quando você terminar, a instituição que reconhece o certificado de pathway da Herland vai te dar a oportunidade de entrar direto no curso acadêmico, no college. Então, não tem, assim, você não sai perdendo. Tem muita vantagem você fazer pathway, por isso que eu recomendo muita gente, a todo mundo que estudem na Herland, porque mesmo assim, você tendo o nível básico, por exemplo, de inglês, você pode chegar ao nível intermediário, quase que para o avançado, para poder ser aceito no pathway da Herland, e aí você já faz o pathway escolhendo a instituição onde você queira estudar, né? Então, essa parte aí da escolha da instituição, você já faz comigo. E se você tiver nível básico, então eu recomendo fazer desde o início com a Herland o nível intensivo, o curso intensivo, que não é pathway, pode ser um curso regular, e até o ponto de chegar ao nível de pathway, porque você não pode entrar no pathway com o nível básico. Então, era só isso que eu queria aclarar. E aí, se tiver mais dúvidas, então pode, por favor, continuar fazendo as suas perguntas pelo chat. E foi ótimo. Luciana, desculpa a interrupção. Imagina, te agradeço. E assim, só salientando que aqui estão alguns dos colleges e universidades parceiras, né, nas duas províncias, mas a relação inteira está no site da Heartland, né? Assim, porque na verdade vão entrando novas instituições parceiras e como eu disse, são mais de 15 aí ao todo, e não caberia aqui todas. Eu acabei fazendo Lambton aqui, né? Foi a instituição que eu acabei me graduando aqui, me pós-graduando, mas eu vou dizer para vocês o seguinte, eu acabei não fazendo, eu vou dar também o meu testemunho, eu não vou dizer de insucesso, né? Mas eu sofri muito. Eu não fiz o Pathway, porque quando eu prestei a prova, eu já passei direto, Carmen. Ou seja, já tinha um nível de inglês esperado pelo college, né, para que eu entrasse, porém, existe uma diferença muito grande quando você está ali no dia a dia e você é provocado a ter que produzir numa outra língua, né, e na agilidade, porque o que acontece? Espera-se que o estudante de pós-graduação ou graduação, ele já tem o domínio da língua, né? Por eu não ter feito Pathway, para mim,
foi muito sofrível. Eu sofri muito o primeiro e o segundo semestre também, né? E eu poderia ter tido digamos que uma Transição mais receptividade, fácil, né? transição mais fácil. Eu não sabia o que me esperava, né? Eu não sabia que eu ia ser exigida com tantas apresentações, por exemplo, né? E isso eu acredito que independa do curso escolhido, mas assim o programa em si ele vai exigir muito do aluno e a língua é algo que assim eu não vou dizer que a pessoa tenha que dominar, mas ela precisa no mínimo estar mais confortável. Então essa é toda a proposta do Pathway, na verdade, né? Ele vai te entregar como conteúdo básico a língua, né? Mas é muito além disso, porque essa preparação da transição é o que vai fazer para o aluno o grande diferencial que, por exemplo, eu não tive. E aí eu acabei sofrendo muito mais o impacto, né? E as dificuldades do college em si. Mas, enfim. E a Lambton é uma excelente instituição, aí em Ontário, fica em Mississauga, tem 3 campos, né? Sarnia, Mississauga e Toronto. Isso. E tem cursos excelentes. Todos os cursos na Lambton são de pós-graduação de 2 anos, que é uma coisa rara nas instituições. Não sei porque a maioria das instituições não oferecem curso de pós-graduação de 2 anos. A maioria são de 1 ano. E isso acontece, por exemplo, na Universidade de Winnipeg, que é de 1 ano, a maior parte dos cursos de pós-graduação deles. Mas ao Lawrence College já está fazendo isso que a Lambton fez há muitos anos. A Lawrence já preparou tipo assim uma lista de 10 cursos, combinação de 2 post-graduations para fazer um só. Então, acaba que são 2 anos, por exemplo, Supply Chain Management mais Project Management. Esses 2 cursos eles combinaram e agora é um curso só. Eles, claro, tem outro nome, mas é uma pós-graduação e é muito boa, né? Porque, na verdade, são 2 cursos juntos em um só. E a Lambton oferece muitos cursos assim, desse jeito. Então, vale a pena vocês aplicarem através da Harlan, fazer o pathway com essas instituições que eles aceitam, inclusive dão carta condicional. É uma das coisas que vocês têm que eu posso aclarar, né? Quando tiver a hora de vocês quiserem fazer a consulta comigo sobre que curso estudar aqui no Canadá, eu posso dizer quais são as escolas que dão carta condicional, quais são as que não dão, e quais são os requisitos que você precisa ter para cada escola. E aonde é melhor você se preparar para poder entrar no curso, né? Na escola que você quer, né? Na província que você deseja estudar. Então, por isso que é sempre bom a gente, antes de entrar em qualquer curso de inglês ou qualquer curso Pathway por aí, você analisa primeiro quais são os seus objetivos, né? O que você quer conseguir depois disso, para você entrar no lugar certo. É também o melhor tipo de ensino que você possa conseguir aqui no Canadá. Eu garanto que a Harlan é a melhor escola em termos de ensino que eu já tenho visto por aí. Então, os alunos saem muito bem preparados aí. Então, pode continuar, desculpa a interrupção. Imagina, obrigada por adicionar. Eu acho fundamental tudo isso que você está falando e passando para o teu público, né, Carmen? Porque eu vivo e vivi isso na pele, a importância de se ter um programa de 2 anos, né, com um período mais estendido, isso vai impactar na vida da gente aqui, né, quando a gente chega, porque tem toda uma parte de documentação que depois, para se dar sequência, e principalmente para aqueles que almejam depois o processo imigratório, né, enfim, as condições realmente são muito mais vantajosas, né? Então, a importância de se orientar e ser bem orientado nesse primeiro momento, como você está fazendo com o teu público, isso é fundamental. E eu agradeço, né,
por você salientar, reforçar a questão da qualidade, né, da escola. De fato, a escola é muito orientada a entregar qualidade para o estudante, né? Ela é uma escola que a gente chama uma escola boutique, porque ela acaba dando um diferencial de atendimento no sentido a priorizar o objetivo que o aluno tem. Eu vi isso em pouquíssimas escolas, né? E a Heartland nos encantou, como eu disse, contei para vocês, a minha chegada lá foi como cliente, né? Como estudante, quando eu estava procurando algo para o meu marido na ocasião. Então, a gente olha com um olhar de consumidor, né? Então, assim, e hoje é uma satisfação muito grande poder representá-los pela seriedade, pelo que a gente, porque é muito complicado, eu tenho todo o respeito pelo estudante, porque eu passei e passo essa jornada aqui, né? Então, a gente não pode entregar algo que não seja verdade. Esse é o fundamento da gente, né? Mas, enfim, vamos passar à frente, Carmen. Gente, qualquer dúvida depois sobre o programa, Pathway ou qualquer outro, né? Os programas online, fiquem à vontade. A Carmen está mais do que capacitada, né? E gabaritada a poder responder a vocês, mas eu vou estar ao lado dela para o que precisar também, tá bom? Aqui a gente está falando dos níveis, né, da Heartland, né? A gente se divide aqui em basicamente 6 níveis, né? Na Heartland e Winnipeg a gente tem o 6º nível, que seria o Advanced 3, mas aqui em Mississauga a gente para aqui no Advanced 2. Aí, se vocês me perguntarem por quê, é por causa de turma, né? Então, quando a gente tem para o nível 3, a gente acaba direcionando para a Heartland em Winnipeg, porque, na verdade, é mais a demanda mesmo, né? Quando o pessoal chega no nível 2, do avançado, geralmente eles já estão com um nível de língua muito ok, né? Então, às vezes eles não querem dar sequência. Então, a gente tem só uma turma em Winnipeg no Advanced 3. E aqui a gente faz a relação, né, do nosso nível na escola com a base que tem aí mundo afora, né, que é o TOEFL, quanto que o aluno conseguiria em média, né, de nota em cada um desses testes, tá? Se ele fosse prestar, se ele tiver em um desses níveis, onde que ele alcançaria em média, tá bom? Pode passar, cara. Expectativa, tá, gente? É claro que é muito caso a caso, depende de cada aluno, mas não foge muito do que está ali. Aqui a gente fala muito da experiência, né? Seja ela online ou pessoalmente, né, com a Heartland. O que a Heartland procura promover aqui através das aulas de sexta-feira, né? Para os estudantes que principalmente estão online agora. Então, por exemplo, o Winnipeg foi colocado, né, como uma atividade de sexta-feira. A Orquestra Sinfônica da cidade de Winnipeg foi uma das atividades colocadas. Para vocês terem noção assim da importância, né, que a escola dá, entre várias outras atividades, né? Então, independente da escola ter movido para o online, os estudantes continuam mantendo, né, um alto padrão de qualidade. Isso não houve nenhum tipo de desatenção, né? Nessa transição do presencial para o online, muito pelo contrário, a escola teve ainda mais preocupada em poder entregar para os seus estudantes, né, aquilo que ele espera, entreter e poder envolver o estudante na sua linha de estudos, tá? Nas sextas-feiras normalmente são os passeios, quando é aula presencial, né? Você vai conhecer a cidade, tem muitos passeios que eles organizam. Exatamente. Online, né? Tem que fazer coisas que não são não estavam no script, né? Não estavam no esperado, né? Exato. Vai ser tudo relacionado à cultura canadense, para vocês conhecerem a cultura canadense de perto. Isso. Na verdade, assim, no presencial, né? Porque, na verdade, uma experiência, ela não substitui a outra, tá? O que a gente entende, assim, é que o online, ele trouxe para o estudante a possibilidade,
principalmente aquele estudante que almeja vir, né? Mas aquela possibilidade de hoje levar o Canadá para o estudante onde quer que ele esteja. Então, se o estudante está com dificuldade de vir, ou se ele almeja vir daqui a um tempo, o planejamento dele é vir daqui a um ano e meio, 2, né? E o estudante brasileiro, a gente tem essa característica muito bacana de se planejar muito bem, né? A gente traz esse acesso. Então, ele consegue hoje se preparar de uma maneira muito mais barata, tão eficiente quanto, né? Mais barata por quê? Porque ele está ainda no país de origem dele, geralmente ele tem condições de continuar as rotinas de trabalho, e ele também tem condições de não ter que custear, porque ele ainda está lá, né? Então, ele não está custeando moradia, alimentação e todos os demais custos em dólar, né? Então, ele pega a parte apenas do conteúdo programático, né? do acadêmico, né? De investimento em dólar. E aí ele deixa para um segundo momento, porque também é possível, tá, gente? O aluno iniciar online e depois fazer a transição para o presencial. Seja em qual programa ele estiver. Seja no programa part-time, seja no programa full-time ou pathway, né? Ele consegue iniciar da onde ele está hoje, né? Pelo online e depois migrar para o presencial. Aqui a gente fala um pouquinho sobre as tarifas, né? Os valores para cada um dos programas. Então, vocês vão notar que os valores eles vão decrescendo, ele é cobrado, ele é tido aqui, né? Demonstrado por semana, e eles vão decrescendo à medida que as semanas aumentam. Então, vamos lá, se eu vou para um programa, né? De 20 semanas, por exemplo, tá? Então, ele entra nessa faixa de 4 a 24 semanas. E aí você olha aqui, semi-intensivo, intensivo, qual que é o programa, e aí você vai entender qual é o valor semanal, multiplica pelo número de semanas, é bem simples. Além disso, tem o application fee, que é a taxa de matrícula, e o material, que é de $60, tá? Uhum. Isso para todos os cursos. Para olha, a maior parte dos cursos estão contemplados aqui. O que Mas não... o online é mais barato. Isso que eu ia falar. A gente tem opções de online que os valores são diferenciados, são outros. Carmen, eu vou te disponibilizar isso para você poder disponibilizar para aquelas pessoas que se interessarem. Mas eu já posso adiantar que o curso online, aquele 2 vezes na semana que eu comentei com vocês, de terças e quintas, ele é um programa que ele é bem atrativo, inclusive nessa questão de valores, porque a gente está falando de um programa de $50 semanal, tá? Onde o aluno também consegue avançar bastante no seu nível de inglês. E você comentou uma coisa, Carmen, que eu gostei bastante, tá? Porque se eu tivesse, como eu fui aluna, né? E ainda me sinto parte, né? Porque faz pouco tempo. Mas, assim, a possibilidade do aluno ingressar, seja no programa, qualquer que seja o programa da Heartland, e ele ingressa, por exemplo, nesse programa de $50 semanal, 2 vezes na semana, ou ele ingressa no programa part-time, de segunda a sexta-feira, seja o noturno ou o diurno, não importa. E ele faz os programas dele, objetivando o avanço com a língua, claro. E aí, quando chega no módulo, que geralmente é o avançado, seja o avançado 1 ou o avançado 2, que é onde ele vai precisar fazer uma carga horária mais estendida, que é a carga horária do intensivo ou pathway, né? Para poder ingressar numa universidade, aí ele migra. Então, ele também... Você comentou isso, certo, Carmen? Uhum. Então, ele consegue também, porque às vezes ele não consegue ter disponibilidade no primeiro momento, às vezes até de tempo, ou de investimento financeiro, porque ele consegue fazer um planejamento de investimento, onde ele otimiza, ele sabe que ele vai investir um pouco mais no último módulo dele do programa, mas nos primeiros módulos ele pega um part-time e ele avança também na língua, não tem problema. O importante, o objetivo dos programas é fazer uma combinação que possa entrar dentro da expectativa de investimento do aluno, né? E também possa ajudá-lo a avançar com a língua, que é o que ele vai precisar no final das contas. Porque a hora que ele ingressar, se o objetivo dele for ingressar numa universidade ou college aqui,
ele precisa da língua no final do dia. Ou se o objetivo dele é melhorar o inglês dele para as questões de trabalho que ele tem hoje, ele também vai alcançar, tá bom? Beleza. Aqui a gente tem informações sobre o mix de nacionalidades que a gente encontra historicamente dentro das nossas duas escolas, tá? Então, a gente vai olhar aqui. Eu tô sem óculos, tá, Carmen? Então, eu vou pedir perdão, mas aí, se você Tá, puder... aí diz que Mississauga, o mix de estudantes que eles têm, tem no México 22%, do Brasil 14%, Tá da bom. China 8%, da Colômbia 7%, do Japão 5%, da Então, Índia 4%, da Taiwan 4%, vietnamita 3%, Turquia 3%, Itália 3% e por aí vai. não, tá ótimo. Então, a gente vê que brasileiro representa um volume de 14% em Mississauga. Em Winnipeg, a gente... Os brasileiros em Winnipeg são 24%, é a maioria. É isso mesmo. Historicamente, o Winnipeg tem recebido mais estudantes brasileiros e eu tenho uma missão grande também de poder aumentar esse número de representatividade do nosso time aqui no Canadá, né? Então, seja em Winnipeg ou Mississauga, né? Uma nacionalidade muito bem vista, muito bem quista, e a gente está aqui com um tapete vermelho estendido para vocês, tá? Pode passar. Então, beleza. Vamos passar para a próxima tela, né? Isso. Desculpa. Acabei Gente, passando muito rápido. não tem problema. Tem idade mínima para estudar na Heartland? A gente fala que a idade mínima é de 15 a 16 anos, porque é quando o nosso material, né, toda a parte de ensino e didática vai estar conversando melhor a partir dessa idade, tá? Então, isso também, se é alguma dúvida, é bom mencionar. Quando os estudantes são permitidos a entrar no Canadá, né? A gente tem, né, principalmente agora, com tanta novidade por conta do Covid, a gente tem muito um passo a passo com o estudante, tá? Eu não vou passar isso tudo aqui para vocês, porque nem faz sentido nesse momento. Mas a Carmen, eu tenho certeza que o atendimento que ela dá para cada um de vocês vai estar juntamente com a gente aqui da Heartland, com o time da Heartland, a gente vai estar apoiando o estudante em cada uma dessas etapas, tá? Seja a parte de documentação, seja a parte de chegada propriamente dita no aeroporto, tá? A gente tem todo um caminhar para trazer uma tranquilidade, um conforto maior, sobretudo, né, e segurança para vocês, sobretudo no momento que a gente está vivendo, para não gerar nenhum tipo de desconforto ou dúvida, enfim. Então, a gente trabalha muito lado a lado para poder trazer tudo para vocês. Exato. Aqui em Winnipeg eu fazia também a parte de accommodations, oferecia serviços de homestay para meus estudantes. Eu parei de fazer isso já tem uns 2 ou 3 anos, porque era muito mais trabalho do que fazer intercâmbio, não? Mas de qualquer modo eu ainda tenho como oferecer esse apoio para os estudantes na parte de homestay, porque eu tenho os contatos com todas as famílias, eu dirigia, eu manejava mais de 70 famílias em Winnipeg. Então, conheço todas elas e eu ainda faço isso, mas não do jeito que eu fazia antes, que eu me dedicava praticamente 80% do meu tempo a homestay em vez de intercâmbio. Hoje em dia, inverti isso. Hoje em dia, eu faço mais intercâmbio, faço matrícula, consultoria para comprar uma matrícula nas escolas e ainda faço homestay, mas só para Winnipeg e em uma quantidade menor também, porque homestay é só para quem vem sozinho. Na verdade, as famílias, quando vocês vêm com família, aí é outra coisa, aí tem que procurar um aluguel. E aluguel, eu só oriento, eu posso dar todos os links para vocês de como
onde procurar e o custo, né, que está na cidade, por exemplo, de 2 quartos, 3 quartos, nos bairros e tal. Essa orientação eu posso dar, é gratuita. Mas em Mississauga, a gente tem o apoio também da Herland, que eles têm todo o serviço de homestay e também de aluguel. Então, os preços e essas coisas, a Herland de Mississauga provavelmente também vai ajudar vocês a ter uma orientação nesse sentido. Mas não tem problema. Essa parte de acomodação está tranquila. Tá, joia, é isso mesmo. Então, a Carmen consegue ajudar bastante vocês em Winnipeg, a Heartland também tem esse serviço disponível. E a gente, independente de qualquer coisa, né, Carmen, nosso objetivo é apoiar. Exato. Né, independente, como a Carmen comentou, o homestay ele é muito utilizado para o estudante quando vem sozinho. Quando vem em família, a necessidade acaba sendo outra, né? E pode passar, Carmen. Aqui a gente fala um pouquinho do canal, né, que os canais que a Heartland oferece para os estudantes, né, para vocês estarem conectados, as novidades. A Heartland tem a sua página disponível, canais, né, tanto no Instagram, no Facebook e por aí vai, né. Tem a newsletter do Student também, que é um materialzinho que também fica disponibilizado no site da Heartland. Gente, navegue, dê uma olhada. Enfim, tem muita coisa, tem muito material para vocês verem no site da escola, tá? E fiquem à vontade em me perguntar para a Carmen. A gente está aqui para tirar dúvida. Pode parecer besteira, mas eu tenho dúvida disso. A gente sabe, eu principalmente, assim, que vim não faz tanto tempo, eu sei quanta coisa vem na cabeça da gente, quantas dúvidas, quantas questões. E o objetivo, como a gente falou, seja através da necessidade de aluguel, de casa, e qualquer coisa que venha à cabeça, venha à mente, a gente quer apoiar vocês no que for necessário. Então, vamos passar para a sessão de respostas, né? Vamos lá. Temos algumas perguntas aqui. A maioria foram feitas pela Guimarães de Macedo. A maioria das perguntas aqui. Eu fui respondendo algumas para ela, mas eu vou ler outras, tá? Ela falou que ela é engenheira química com duas graduações, uma em meio ambiente e outra em produção. Porém, estou sem trabalhar desde 2012, pois resolvi me dedicar à maternidade. Agora que meu filho está maiorzinho, estou querendo voltar para o mercado de trabalho e acho que voltando aos estudos tenho boas chances. Eu e minha família pretendemos imigrar para o Canadá, mas ainda não decidimos em qual província teríamos mais chances. Uma vez que eu já tenho 42 anos, meu marido com 53, ele fala inglês fluente. Aqui no Brasil me instruíram a fazer um mestrado de 2 anos, que para tirar o visto seria mais fácil justificar, e eu estou meio perdida. Então, vocês têm como nos auxiliar? Bom, essa pergunta é mais basicamente para mim, né? Isso. Aí daria para te orientar. Sim, a gente trabalha com Masters aqui em Canadá. Em Manitoba só tenho duas universidades que podem oferecer Masters para você. Também em Ontário tem muito mais. Em BC também trabalho com universidades e até em New Brunswick. Como você vem com família, então a gente vai ter que ver essas opções, as melhores opções para você, né? Custo-benefício. E também eu recomendaria falar com o nosso consultor de imigração, para que ele te explique quais são as vantagens em termos de pontuação para você ou para o teu marido aplicarem para o PR logo após de você se graduar. Quais são as províncias que têm maiores chances para vocês. Então, no teu caso, a gente pode conversar melhor no e-mail, né? Ou então eu vou marcar um Zoom com você e assim a gente pode
ir mais fundo, né? Porque essa conversa vai levar pelo menos uma hora. Então, porque eu tenho muitos cursos. Aí você vai ver, e as províncias também, né? E tem que explicar uma por uma para você as vantagens e tudo mais. Mas só para adiantar, eu tenho trazido muita família aqui em Manitoba. E todos eles têm conseguido ficar em Manitoba com PR, hoje em dia. Eu já trabalho fazendo isso aqui 7 anos, eu já trouxe muita família e todos eles estão super contentes aqui nessa província. Então, não importa a idade aqui em Manitoba, então já posso adiantar que Manitoba seria talvez a melhor opção para você, tá? Mas se você quiser comparar com as outras províncias, eu vou te explicar isso e aí a gente vai levar um pouquinho mais de tempo, mas, mas tudo bem, você vai ter que ver todas as oportunidades que você tem, né? Então, assim eu posso explicar melhor para você. Então, tem outra pergunta aqui. Só complementando, Carmen, eu quero só desejar boa sorte. Você falou que está com 42 anos, né? E vem com família, filho. Tudo que você comentou é muito parecido. Eu também dei um break, dei uma pausa em 2014 por conta de filhos. Muito parecido com. E quando eu queria retornar, né, lá para 2017, passado o período crucial dos filhos menores, eu imaginava que uma pós também me ajudaria muito a inserir, seja no mercado brasileiro ou onde fosse. Então, assim, é muito parecido com a jornada que eu fiz. Então, te Sim. desejo muito sucesso, viu? Eu acho que tem muitos casos assim, né? Eu cheguei aqui também com 42 anos, não, 41 anos. E aqui eu tive minha filha, mas também vim, e a primeira coisa que eu fiz foi estudar. Eu me graduei na Rose River College, fiz um diploma de Website Developer na época, porque eu já era Website Developer, Master e Web Designer no Brasil. Estudei 20 anos, não 20 anos, eu morei 20 anos no Brasil, mas eu estudei na PUC, na Católica do Rio de Janeiro, e fiz também curso técnico na Infinet, que é uma escola superior de tecnologia lá no Rio de Janeiro. Então, a minha experiência profissional também foi muito boa no Brasil, gostei muito de morar lá, 20 anos lá no Brasil, e casei lá e tudo, e vim para cá, para o Canadá, com 41 anos. Então, acho que todo mundo tem um pouco assim, tem uma experiência assim de ter passado na vida de estudante aqui no Brasil, no Canadá, perdão, né? Então, acho que vai ser muito bom você também entender um pouco com pessoas que já passaram por isso, né? Que nem a gente, que nem a Luciana, eu, e até os estudantes que estão aqui, que também vieram do jeito que você, então posso até te apresentar alguns, se for necessário, né? Ok, temos uma outra pergunta aqui, que é do Ricardo. Já fiz o Pathway nos Estados Unidos, estudo inglês e trabalho com inglês. Preciso aperfeiçoar o listening e aumentar o conforto com o idioma. O programa noturno atende níveis mais altos de inglês? Luciana. Atende sim, Ricardo. Olha só, eu participo desse programa noturno, tá? Eu faço aula. Quem fala um segundo, um terceiro idioma, que não seja a sua língua mãe, sabe bem o que é a questão da prática e a necessidade de sempre avançar, e principalmente em relação a vocabulário, né? Uma infinidade. Então, Vocabulary all the time. então assim, são os mesmos níveis que a escola oferece em qualquer outro programa, nos programas noturnos, e principalmente nesse que eu acho que é o que você está se referindo, que é o programa de 2 vezes na semana. Eu estou no Advanced 2, que é a turma mais avançada, né? Então, a gente acaba fazendo naturalmente, porque o programa ele trabalha as 4 esferas da língua, né? Então, o listening e o speaking é algo que vai acontecer naturalmente no decorrer das aulas, tá? Então, e ajuda, viu? Ajuda muito. Eu comentei com a turma, eu tive um contratempo, né? Agora em dezembro, eu tive que ir para o Brasil correndo, meu sogro foi internado, enfim. E aí eu acabei me ausentando por um mês,
4 semanas eu fiquei sem frequentar as aulas. Quando eu voltei, há 2 semanas atrás, então eu estou te dando um testemunho vivo, né? De como melhora. E eu faço e meu marido também. Fica cada um em um ambiente separado para não atrapalhar um ao outro. E a gente notou, né? A gente saiu da primeira aula depois de retornar após um mês, o quanto a turma tinha avançado, principalmente no speaking. Então, assim, a fluidez dos nossos colegas de sala, e a gente ficou impressionado. Então, é algo que, assim, é fato, tá? É fato que as pessoas vão avançando, mas a gente não percebe. Porque é que nem ver filho crescer. Quem tem filho sabe. E aí chega alguém na casa da gente e fala, nossa, como ele cresceu. E você que está ali todo dia, você não nota. Mas quem fica um tempo sem ver, eu tive essa exata sensação, tá? Perfeito. Ele está agradecendo, Ricardo. Diz que obrigado pelo testemunho. E a Guimarães também está agradecendo pelo esclarecimento. Então, bom, não tem mais ninguém fazendo perguntas. Eu acho que a gente já conseguiu, então, Cumprimos, né? Cumprimos nossa missão de hoje. Se não tiver mais dúvidas, então a gente vai acabar a sessão. Queria agradecer novamente a Luciana, agradecer vocês por participar da conferência. E a Luciana, se quiser se despedir. Claro, eu quero agradecer a você, Carmen, a todos que participaram pela oportunidade. Ficamos à inteira disposição de cada um de vocês e que Deus abençoe a todos, né? Nos seus planos, no seu desenvolvimento com a língua, enfim. Estamos aqui à disposição para o que precisarem. Tá joia? Obrigada. Boa noite para todos. Carmen, boa noite a todos.